A pesquisa do Instituto Genial Quest, divulgada na quarta-feira, 16 de março de 2022, por ser uma das mais completas com relação aos estratos econômicos e sociais pesquisados, nos traz dados interessantes, que nos permite uma avaliação mais profunda sobre o jogo do xadrez político da corrida presidencial deste ano. Um desses dados, o que mostra em quem votariam os eleitores de Ciro Gomes, Sérgio Moro e João Dória, portanto, os votos da chamada terceira via, no caso de possibilidade de Lula ou Bolsonaro vencer a eleição já no primeiro turno, demonstram que poderá haver um deslocamento em massa dos votos da terceira via, seja para garantir a vitória de Lula no primeiro turno, seja para impedir sua vitória. É verdade que o mesmo vale para Bolsonaro. Porém, antes de apresentar e analisar os dados da pesquisa que indicam para onde iriam ou irão os votos da terceira via, na possibilidade de Lula ou Bolsonaro chegarem na reta final com chances reais de ganhar a eleição já no primeiro turno, apresentarei outros dados como a influência das questões sociais e econômicas e como a questão da corrupção afeta esse pleito, bem como as intenções de votos por regiões e seus respectivos pesos percentuais nas eleições. E o que explica, por exemplo, que Lula lidere as pesquisas ou a pesquisa em todos os cenários. Quero chamar a atenção para o fato de que uma pesquisa eleitoral retrata as condições políticas, econômicas e sociais que se está vivendo no momento. Sendo assim, uma pesquisa é um indicativo do que pode ocorrer no dia da votação. Entretanto, é claro que todos os candidatos desejam ver seus nomes liderando cada pesquisa que é anunciada. Antes de apresentar os gráficos e as análises dos mesmos, convido você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Clique nesse ícone vermelho que aparece aqui na parte de baixo do seu vídeo e se inscreva. E também compartilhe esse vídeo com seus contatos nas redes sociais. Pois bem, vamos então aos fatos. No primeiro gráfico e consequentemente os dados que ele revela, é, ao meu ver, o que pode ser decisivo para a eleição deste ano. Trata-se da preocupação da população com as questões econômicas, com as questões sociais, com a saúde, ou seja, a pandemia, e a corrupção. Neste gráfico, 51% do eleitorado está preocupado com a situação econômica do país. A situação econômica agrega as questões como desemprego, inflação e crescimento econômico. As questões econômicas se juntam às preocupações dos eleitores com as questões sociais. Neste quesito, 11% dos eleitores entendem ser o problema mais grave do país a questão ou as questões sociais. As questões sociais estão relacionadas com a fome, a pobreza, a desigualdade econômica, a habitação, dentre outros. Com relação à saúde, 12% dos eleitores estão muito preocupados com a pandemia e 10%, vejam vocês, 10% se dizem preocupados com a corrupção. Quando nós somamos as questões econômicas com as preocupações sociais, que são questões correlatas, ou seja, uma em certa medida depende da outra, 62% do eleitorado se mostra muito preocupado. Somados com as preocupações com a pandemia, que está indiretamente relacionada com as questões econômicas e sociais, o percentual se eleva a 74% do eleitorado. Enquanto que a questão da corrupção na política atrai a preocupação de 10% dos eleitores. Estes números são claros, cristalinos, a indicarem que a eleição será definida em função dos problemas concretos da população, como a fome e o desemprego. Ou seja, a imensa maioria dos eleitores estão de fato preocupados em terem ou não o que comer, como se alimentar e alimentar seus filhos, se terão como pagar o aluguel de uma casa ou irão aumentar o contingente de pessoas que sobrevivem, perambulam pelas ruas dos grandes e médios centros urbanos do país. Os eleitores, mostra a pesquisa, estão preocupados se arranjarão emprego ou continuarão desempregados. Nesse sentido, o tema da corrupção, certamente, não será um fator decisivo nesta eleição, como o foi na eleição de 2018. O que as pesquisas indicam é que os eleitores estão preocupados de fato com o seu futuro, o futuro de sua família e do país. E são as preocupações com a economia e as questões sociais que têm levado o eleitorado a decidir seu voto no ex-presidente Lula, como demonstra o próximo gráfico que veremos.
Por isso, não é surpresa, como atestam os dados deste gráfico, que 47% dos eleitores que estão preocupados com a economia declaram votar em Lula, contra 21% que dizem votar em Bolsonaro. Já os que estão preocupados com a questão do emprego, 47% declaram votar em Lula, enquanto que 19%, evidentemente, declaram votar em Bolsonaro. Dos eleitores preocupados com as questões sociais, vejam, 60% declaram votar em Lula e 13% apenas em Bolsonaro. Daqueles eleitores que se dizem muito preocupados com a questão da saúde e da pandemia, 48% dizem votar em Lula e 25% dizem que votarão em Bolsonaro. Agora, o que surpreende mesmo nesse gráfico é que 21% dos eleitores que se dizem muito preocupados com a questão da corrupção declaram votar em Lula e 45% declaram votar em Bolsonaro. Vejam, estes dados atestam o que já temos dito em nossas análises no programa Xadrez Político, o qual fazemos aos sábados com o Ivan Martins, ou seja, que o tema da corrupção não será decisivo na eleição deste ano, nem terá o peso eleitoral que teve na eleição de 2018. Isso indica ainda que, mesmo após anos de narrativas e de acusações de corrupção contra o PT e contra Lula, narrativa estas criada pela oposição e setores do sistema da justiça brasileiro, reverberada à exaustão pela grande mídia, já não afeta tanto a candidatura de Lula. É este, por certo, um dos fatores que fazem com que a pesquisa aponte o favoritismo de Lula para vencer a eleição, como vem ocorrendo, na verdade, desde as primeiras pesquisas, após o ex-presidente ter seus direitos políticos restituídos pelo STF em março de 2021. Mas também aponta melhora nas condições políticas de Bolsonaro. Esta melhora de Bolsonaro se reflete em alguns estratos da população. Na região sul, por exemplo, a avaliação positiva do governo passou de 22% para 32%. Na região norte, a avaliação negativa caiu de 48% para 36%. Entre os homens, a diferença positiva e negativa, que era de 24 pontos em fevereiro, passou para 14 pontos em março. Mas essa melhora não se revela em números concretos de intenções de votos em Bolsonaro. Tanto assim que na pesquisa atual, como demonstra o gráfico, a pesquisa traçou 3 cenários para a eleição no primeiro turno. No primeiro cenário, quando aparecem os candidatos Lula, Bolsonaro, Ciro, Moro, Dória, André Janones, Simone Tebet e Felipe Dávila, Lula tem 44% das intenções de voto contra 26% de Bolsonaro. No segundo cenário, quando é incluído o nome de Eduardo Leite, Lula tem 45% das intenções de voto e Bolsonaro 25%. E no cenário 3, o mais improvável, apenas com 3 candidatos, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, Lula tem 48% das intenções de voto contra 28% de Bolsonaro e 8% de Ciro Gomes. Neste cenário, como disse, pouco provável, pois a chamada terceira via teria que se unir em torno da candidatura de Ciro Gomes, Lula não só continua liderando, como venceria no primeiro turno. Na média dos 3 cenários apresentados, Lula desponta com 46% das intenções de votos contra 26% de Bolsonaro. Estes números gerais refletem-se pelas regiões do país. Acompanhe os dados do gráfico das intenções de voto por região. Como se vê, Lula lidera em todas as regiões do país, excetuando a região centro-oeste. No Nordeste, que desde a eleição de 2002 se tornou o principal reduto eleitoral de Lula e do PT, o ex-presidente lidera com 60% das intenções de votos contra 15% de Bolsonaro. Na região norte, Lula tem 43% e Bolsonaro 30% das intenções de votos. No sudeste, Lula está com 42% e Bolsonaro com 26%. No sul, Lula tem 35% e Bolsonaro 29%. E no centro-oeste, única região que Lula perde para Bolsonaro, o ex-presidente tem 29% das intenções, enquanto Bolsonaro tem 39% das intenções de votos. Vejam, Bolsonaro está à frente de Lula em apenas uma das 5 regiões do país, a região centro-oeste, que é também a menor região em termos de percentual de votos. No ranking dos maiores colégios eleitorais do Brasil, por região, segundo dados do TSE, o Sudeste lidera com 43,44% do total de eleitores do país. A região Nordeste é o segundo maior colégio eleitoral, com 26,8% do eleitorado.
Em terceiro está a região sul, com 14,80% do eleitorado brasileiro. Em quarto, a região norte, com 7,91% do eleitorado total do país. E em quinto está a região centro-oeste, com 7,27% do eleitorado nacional. Portanto, a única região em que Bolsonaro lidera é também a que menos tem voto no total geral de eleitores do Brasil. Outro dado interessante da pesquisa, e aqui já iniciamos a análise de para onde tendem os eleitores da chamada terceira via, caso os seus candidatos não decolem, é o que aponta o grau de decisão de votos do eleitor, como demonstra o gráfico. Como se pode perceber, 73% dos eleitores de Lula dizem que não mudam o seu voto. Este percentual é de 70% entre os eleitores de Bolsonaro. Entre os eleitores de Ciro, 30% afirmam que não mudam o seu voto. 32% dos eleitores de Moro afirmam não mudar seu voto no ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. E entre os eleitores de Dória, 28% dizem que não mudam o seu voto. Estes números demonstram a solidez do eleitorado tanto de Lula quanto de Bolsonaro, enquanto os eleitores dos candidatos da terceira via, em média 70% se propõem ou dizem poder mudar seus votos. Estes dados estatísticos, conferidos pela pesquisa, apontam para o aniquilamento de qualquer possibilidade de crescimento das intenções de voto dos candidatos da terceira via. Mas afinal, o voto dos eleitores da terceira via iriam para Lula ou para Bolsonaro? Para avaliar a possível migração de votos da terceira via para Lula ou para Bolsonaro, o Instituto de Pesquisa fez a seguinte pergunta: se o primeiro turno fosse hoje e Lula tivesse grande chance de ser eleito sem precisar do segundo turno, você votaria nele, mesmo preferindo outro candidato? Veja o gráfico. 34% dos eleitores da terceira via dizem que, se Lula tivesse chance de vencer no primeiro turno, votariam no ex-presidente. Agora vamos aos dados que mostram em quem os eleitores de Ciro Gomes, de Sérgio Moro, de João Dória e dos outros candidatos da terceira via votariam ou votarão na iminência de Lula vencer no primeiro turno. Este gráfico é interessante, veja, 21% dos eleitores de Sérgio Moro, sim, o mesmo que prendeu Lula sem prova, dizem poder votar no ex-presidente, enquanto dos eleitores de Dória, 22% dizem votar em Lula. Dos eleitores de Ciro Gomes, 34%, o maior percentual entre os candidatos da terceira via, votam em Lula, caso a eleição possa vir a ser decidida no primeiro turno. 38% dos eleitores dos outros candidatos da terceira via também afirma, a pesquisa, votarão ou votariam no candidato do PT. Não é surpresa que os eleitores de Ciro sejam a maioria no campo da terceira via a declararem voto em Lula. Afinal, tanto Ciro Gomes como o seu partido, o PDT, figuram no campo político da esquerda. Quanto aos eleitores de Dória, de Moro e dos demais candidatos da terceira via, que declararam votar em Lula, ainda no primeiro turno, é uma revelação do sentimento antibolsonarista e do fenômeno da extrema-direita que Bolsonaro encarna. Agora vejamos os percentuais de eleitores da terceira via que dizem votar em Bolsonaro, caso o candidato tenha chance de vencer já no primeiro turno. A pergunta feita pelo Instituto foi esta: se o primeiro turno fosse hoje e Bolsonaro estivesse melhorando nas pesquisas, você votaria em Bolsonaro para tentar evitar a vitória de Lula? Veja no gráfico a resposta. Como você pode perceber, 23% dos eleitores da terceira via dizem que podem votar em Bolsonaro, caso ele tenha chance de vencer no primeiro turno. E que candidatos da terceira via podem perder votos para Bolsonaro? Como demonstra o gráfico, todos eles. A questão é o percentual de eleitores de Moro, de Dória, de Ciro e dos outros candidatos que estão dispostos a votar em Bolsonaro no primeiro turno. Nesse caso, como vemos no gráfico, 32% dos eleitores de Moro votam em Bolsonaro, 16% dos eleitores de Ciro, 14% dos eleitores de Dória e 23% dos eleitores dos demais candidatos da terceira via. Estes números também não surpreendem. Parte dos eleitores de Moro, por exemplo, estão ideologicamente no mesmo campo da extrema-direita bolsonarista. E claro, o sentimento antipetista é também muito acentuado. Com relação aos eleitores de Dória, é bom lembrar
que Dória foi eleito em 2018 numa dobradinha com Bolsonaro. Lembrei aqui no canal recentemente, em outra análise nossa, do famoso slogan da campanha de Dória, o Bolsodória. Quanto aos eleitores de Ciro, lembremos que ele, Ciro Gomes, até meses atrás, batia fortemente no PT e em Lula, atraindo um eleitorado muito mais identificado com o antipetismo. O mesmo parece ocorrer com os eleitores dos outros candidatos da terceira via, ou seja, o sentimento antipetista. Como dissemos antes, as pesquisas retratam o momento. O que quero afirmar com isto é que, mesmo com a vantagem do ex-presidente Lula, a vitória do petista não está dada. Aguardemos, assim, as movimentações do xadrez político nessa corrida eleitoral.